Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, minha amiga do LAC Concurso. Sejam bem-vindos. Hoje, um encontro super especial. Vamos falar das penas. Isto mesmo, nós vamos falar do sistema de penas, de aplicação, de execução de penas previstos no Código Penal Militar. Aula bacana, quero que vocês estejam aí preparadíssimos. Aqui é interessante porque aqui existe uma fonte imensa de questões de concurso público. Aqui despenca provas de concurso público, as questões, grande parte, eu digo assim, 60% das questões são tiradas deste capítulo. Por isso a aula ela vai ter várias partes, ela será dividida em várias partes. Nós vamos analisar todo o conteúdo existente que é relevante para fins de concurso público. Começando então das penas, né? Aqui o sistema, primeiro aspecto importante. O Código Penal, a gente sempre estudou penas pelo Código Penal. E quando se fala em aplicação e penas do Código Penal Militar, vocês têm que ter aquela noção básica, de princípio básico da especialidade. Significa que as penas para o Código Penal Militar, elas são bem diferentes. Existe um sistema próprio para o Código Penal Militar. Até porque, convenhamos, o Código Penal Militar, ele traz um regramento próprio, princípio da especialidade. Então, o militar, ao ser punido, ele tem que ser punido de acordo, obviamente, com as suas características de militar. Ele não é uma pessoa comum, ele não é um cidadão comum. Ele é um militar. Por isso que existem penas próprias para eles, um sistema próprio. Então, a primeira característica desse sistema é que ele é um sistema sancionatório próprio. Então, põe a primeira observação, que o Código Penal Militar possui um sistema sancionatório próprio. Possui um sistema sancionatório próprio, bem diferente do Código Penal. Bem diferente porque vocês vão ver que existem regras bem diferentes nesse sentido. Como eu falei para vocês, nós vamos aprender as espécies de penas principais e das penas acessórias. Mas uma característica importante é com relação às penas acessórias. Por que as penas acessórias? Anotem aí no seu caderno. As penas acessórias, elas só existem desde que exista a pena principal. Isso mesmo. Só vão existir, pegar aqui para... Só vão existir as penas acessórias desde que exista a pena principal. Professor, a pena principal é o que está previsto. É o que está previsto lá no artigo. Você olhar o crime e qual é a pena que é aplicada àquele crime, elas são chamadas de penas principais. Ou ela pode ser a pena de morte, ou pode ser a pena privativa de liberdade, ou a pena de impedimento. Enfim, sendo uma das penas principais, a pena acessória vai existir. Professor, pode existir a pena acessória e não a principal? Não. Aqui nós pegamos aquela orientação lá do direito civil. Lá no direito civil diz que o acessório segue o principal. Se morre o principal, morre o acessório. Aqui é a mesma coisa. Só vai existir pena acessória se existir a pena principal.
Tá ok? Outro questionamento que é feito, que cai muito nas provas de concurso, é o seguinte: professor, não bota aí observação. Professor, pena de multa ou penas restritivas de direitos, elas são aplicáveis ao Código Penal Militar? Isto é, o sujeito é condenado por um crime penal militar. Ele poderá ter, dentre as suas penas, a pena de multa ou a pena restritiva de direitos. A pena de multa é uma pena de caráter pecuniário, né? O sujeito ele é punido por pena de multa e o dinheiro é revertido em favor do fundo penitenciário. As penas restritivas de direito, elas existem porque elas substituem a pena principal. O sujeito recebe uma quantidade de pena privativa de liberdade e, se ele preencher os requisitos, substitui a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Isto é, em vez de ele ter a sua liberdade cerceada, ele vai ter uma restrição em certos direitos. Por exemplo, trabalhar no final de semana, ou limitação no final de semana, ou até mesmo a questão que envolve prestação pecuniária, ou pagamento em cestas básicas. Isso aqui é possível a aplicação dessas duas penalidades dentro do Código Penal Militar, dentro da sistemática do Código Penal Militar? Resposta: não. Não é possível. Por quê? Porque, segundo a jurisprudência atual, diz o seguinte: sim, realmente, não há previsão de pena de multa. Sim, não há previsão de pena restritiva de direito. Realmente, no Código Penal Militar, não há previsão dessas duas penalidades. Mas isso é uma omissão intencional do legislador. O legislador não quis prever porque ele não quer que exista pena de multa ou aplicação de penas restritivas de direito. Aí você vai falar assim: então, professor, é que tem uma parcela da doutrina que diz assim: olha, por que você não pega as penas restritivas de direito previsto lá no Código Penal e traga para o Código Penal Militar? Aí faria-se a chamada analogia em favor do réu. A STF falou: não. Omissão intencional do legislador. Não existe a previsão porque o legislador não quis que abrisse essa possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Tá certo? Continuando aqui a nossa análise das principais características, mas deixar bem claro, volto a falar, vem comigo aqui, o STF diz assim: com relação aos condenados militares, não cabe restritiva de direitos. Não cabe. Então, se o militar for condenado, não cabe a aplicação das penas restritivas de direito. Todavia, se o condenado for um civil, e é possível sim que um condenado seja civil, principalmente que a Justiça Federal, com relação
da competência lá da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, deixa bem claro que o rol pode se incluir o civil. Nós já vimos isso. Então, com relação ao civil, é possível a aplicação da pena restritiva de direitos. Então, para o civil é perfeitamente aceitável. Com relação aos militares, não poderá ter essa facilidade, certo? Continuando aqui, nós temos outra questão que envolve a aplicação de penas. A outra questão é com relação ao regime. Pergunta bem simples. Professor, é possível a chamada progressão de regimes pelo Código Penal Militar? Resposta. O CPM não permite a progressão de regime. Não permite. Então, o militar que for condenado e ele estiver cumprindo pena em estabelecimento prisional militar, ele não terá direito à progressão de regime, porque o Código Penal Militar não prevê essa aplicação. Por isso que ele sempre estará no regime fechado. Sempre estará no regime fechado. Agora, tomem cuidado. Eu estou falando do Código Penal Militar. A segunda observação, que é muito importante, é a seguinte. Se o militar, nós vamos ver que situações são essas. Se o militar estiver em estabelecimento prisional comum ou civil, né? Está numa cadeia, numa unidade prisional comum, não irá aplicar o Código Penal Militar, irá aplicar a LEP, Lei de Execução Penal. Consequentemente, poderá haver a chamada progressão. Espera aí, professor, o senhor está falando para mim que o militar ele pode ser condenado e ter que cumprir a pena em um estabelecimento prisional comum. Isso. Vou dar um exemplo. Em Rondônia, Porto Velho, nós temos lá um estabelecimento, que pegou fogo, o estabelecimento prisional militar. Ele pegou fogo. Mas antes de pegar fogo, ele tinha lá uns presos que eram militares e foram condenados por crimes sexuais. Além de serem condenados, eles foram excluídos da corporação. Mas eles estavam cumprindo pena lá no estabelecimento prisional militar. O que aconteceu? Nós temos um estabelecimento prisional civil comum chamado Aruana, ou outros falam Aruanã, que é destinado a presos condenados por crimes sexuais. Como eles perderam a condição de militares com a condenação, eles foram encaminhados para este presídio, o Aruana. Por sinal, fui eu, numa decisão minha, eu recebi eles lá. Porque a portaria diz que cabia a ex-condenados policiais ou não por crimes sexuais. Então, eles foram encaminhados para lá. Consequentemente, eles terão direito à progressão. Porque enquanto o sujeito condenado por crime militar estiver em estabelecimento prisional, cuja direção desse estabelecimento prisional for dos militares, justiça militar. Se for de direção da justiça estadual, justiça estadual. A execução de pena. Então, quando se trata da justiça estadual, aplica-se a lei
de execução penal. Tá certo? Então, essas são as principais características com relação às penas principais e das acessórias. Tá certo? Continuando, nós temos as penas principais. O rol de penas principais estão previstas no artigo 55 do Código Penal Militar. E a primeira espécie de pena é a pena de morte. Sim, é possível a pena de morte no Brasil em caso do quê? Em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada. Aqui é o seguinte, o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, juntamente com o artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, traz a possibilidade da aplicação da pena de morte. Mas a pena de morte só é possível em caso de guerra declarada. Como é que se executa essa pena? A execução dessa pena vem prevista no artigo 56 do Código Penal Militar. Lá no artigo 56 do Código Penal Militar, diz que essa pena se dá mediante fuzilamento. Quem que dá a ordem? Quem que autoriza esse fuzilamento? É o presidente da República. Presidente da República. Artigo... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na lá concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.